Aline, apresente-se, meu amor. Eu sou Aline Maria da Silva, tenho 40 anos, sou massoterapeuta, terapeuta floral e mestre curadora do Reiki Alquímico dos Anjos Dourados, da turma 3. A Maria André é da turma 1, a Aline da turma 3. Aline, como que foi que você ouviu falar de mim? Pois Qual foi a primeira vez que você ouviu falar de mim? Eu cheguei Como até você a Luísa chegou? Namarades, que como, né? Sabe essa pessoinha que está aqui do lado, aqui do vídeo? Esse farol aqui iluminado. Deus a Deus. Brilhante para quem quiser ser iluminado através dessa luz que transborda dela. E foi através dela que eu conheci o Reiki Alquímico, conheci a Luísa. Na verdade, eu acho que eu conheci a Luísa antes, porque sempre nas conversas que eu tinha com a Andrea, ela falava da Luísa, e aí depois foi que ela falou assim, Aline, o Reiki Alquímico dos Anjos Dourados, você precisa conhecer. E aí eu comecei a receber os reikis, né, da doação das terças-feiras. Foi assim o meu primeiro contato, porque ela me passou, né, o link para preencher lá, e foi dessa forma que eu recebi o primeiro reiki alquímico, através dessa lista que a Andrea passou para mim. E aí depois vieram o quê? Os grupos de cura, né? Que a Andrea já começou a falar, e aí eu fiz, eu não lembro exatamente quantos cursos de cura que eu participei, mas eu lembro Quando que eu vou indo lá para a sala, eu vou lá perto do ontem. Quando a Maria Andréia falou para você, quando ela falou a primeira vez dos anjos, como que foi para você receber essa informação de que a gente estava tendo esse acesso aos anjos e a gente estava fazendo essa conexão? Como foi para você? Como que você percebeu isso? Assim, como isso falou para você? Luísa, cortou um pouco a tua fala, eu não consegui ouvir toda a pergunta. Quando a Maria Andréia falou para você sobre os anjos pela primeira vez, tem o Reiki Alquímico dos Anjos Dourados, a gente está acessando essa energia, essa frequência. Como foi para você? Porque, assim, eu estou fazendo essa pergunta, vou justificar. Porque quando a gente fala em anjo, a gente está vendo anjo, a gente tá fazendo conexão com os anjos. As pessoas têm tendência, assim, a nossa educação é de que isso é uma história infantil. E aí, quando os anjos se tornam presença na nossa vida dessa forma, como está acontecendo com a gente, olhado assim, por dois ângulos. Ou a gente está ficando louca, ou a gente está ficando fanática por uma coisa. E aí a pessoa vem, porque eles estão me vendo nas redes sociais o tempo inteiro. Se você for olhar minhas redes sociais, é só anjo, só anjo. Mas eu sou uma pessoa normal, eu vivo, eu como, eu durmo, tomo banho, eu passeio. Eu não falo só de anjo o dia inteiro, eu estou falando nas redes sociais porque é isso que é para mim fazer, é a minha missão. Tá, mas aí a Maria Andréia chegou para você e falou de anjo. Qual foi a sua percepção? Então, eu conheci, acho que com a maioria das pessoas, o Reiki, né, tradicional, que é uma terapia integrativa e complementar, né, de saúde. E quando o André veio me falar sobre o Reiki Alquímico dos Anjos, realmente, isso chama a atenção, né? E aí eu fiquei assim, na verdade, eu achei muito interessante, fiquei bem curiosa em relação à presença dos anjos com o Reiki, porque realmente tem toda essa fantasia, mas na verdade a gente acaba também colocando muito no nosso dia a dia essa palavra de anjos. Tal pessoa foi um anjo na minha vida, tal pessoa... a gente está sempre trazendo, né, isso. Então, assim, mesmo que seja uma figura que pareça um pouco infantil, né, porque desde a infância a gente se refere às vezes à criança, a um bebê como um anjo,
Mas a gente acaba trazendo isso para a vida toda, né? Essa expressão de anjo. E é assim que eu vejo realmente o reiki alquímico dos anjos dourados como algo mágico que acontece, sabe? É além dessa energia que a gente recebe, que todo mundo conhece no reiki tradicional, que é a energia universal e a energia individual, né? Esse trabalho, esse equilíbrio, mas que com a presença dos anjos se torna muito mais mágico, no sentido que a gente faz uma viagem, posso dizer, a gente se transporta para um lugar que vai muito mais além. E assim, a gente quando trabalha com as terapias integrativas e complementares, se você for ver, né, na lista, tem 29 práticas e o reiki é uma delas, né? E tem reiki, tem florais, tem várias terapias, né? E eu até perdi a linha do raciocínio. Perdi. Você estava falando, do diferencial do reiki alquímico e do reiki tradicional, e em relação à presença dos anjos. A presença dos anjos, porque assim, essa questão da gente trazer essa magia, na verdade, agora eu me lembrei a conexão, porque a gente acaba atingindo o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual e o emocional também, né? E eu conheci o reiki tradicional com o nível 1, que eu fiz antes do reiki alquímico dos anjos dourados. Eu senti que eu não atingi o que eu atingi com o reiki alquímico dos anjos. Então, assim, eu fui muito como mais a Maria Andréa além. falou desde o começo. Como a Maria Andréa falou desde o começo, a gente jamais está aqui para desmerecer a energia do reiki tradicional. Até porque uma das coisas que eu ia comentar com a Maria Andréa, quando a gente estava naquele processo do recebimento dos selos, daquele momento que eu vivi ali, a Maria Andréa, que foi quem recebeu a mensagem de que eu visualizei Mikao Usui. E aí a Maria Andréa recebeu a mensagem de Saint-Germain. Tens o aval de Saint-Germain, foi o que veio a mensagem para Maria Andréa. E aí eu tive esse contato com Mikao Usui, e aí toda a egrégora do reiki Usui declarou que estava junto com o reiki alquímico. Então a gente está aqui jamais para desmerecer o reiki tradicional, porque ele está junto com o reiki alquímico. Reiki é a energia. Os anjos são o potencializador de uma energia que já era utilizada e que foi aprendida a ser utilizada de uma outra forma, mais potencializada. E aí, como você falou, a magia. Os anjos trazem a magia para esse momento. Isso. A presença dos anjos, a frequência do ouro traz magia. Uma coisa também, acho que é importante a gente trazer essa discussão também, porque a gente não quer denegrir, a gente até usa também, a gente faz o envio de reiki coletivo das terças-feiras com vários sistemas de reiki, na verdade, e é muito potente. Eu falo isso pela minha experiência. Quando eu estou enviando, fazendo o envio e recebendo, que é uma troca, né? E nas terças-feiras, eu sinto que parece que amplia muito mais a potência do reiki. Eu, inclusive, quem for fazer aí o reiki alquímico dos anjos dourados vai aprender, né, como é que faz a técnica. Eu sempre, quando chego aqui no chakra cardíaco, nessas últimas terças-feiras, eu tenho apagado. Eu apago e eu entro ali num sono profundo, muitas vezes acaba a frequência, e aí eu acordo 1 hora depois, ou não, vou direto, acordo renovada. Então, assim, eu acho que a prática, porque é isso, né? Uma prática, o reiki é uma prática. Então, à medida que você vai fazendo, você vai aperfeiçoando isso e percebendo todas essas transformações nos teus corpos, né? Não só no corpo físico, no mental, no emocional,
no espiritual, que para mim assim foi uma grande descoberta, porque como eu já falei dentro do curso, né, quando eu fiz o curso, eu não tinha muita conexão com o meu corpo espiritual, tá? Porque eu não tenho assim, e nunca tive nem na minha E adolescência, né? até Nem aproximação, nem desculpa te identificação interromper. com nenhuma aproximação, Desculpa. até tive aproximação com algumas religiões, né? Que até trabalham aí essa questão para equilibrar o corpo espiritual, né? Mas é importante a gente lembrar que são coisas completamente diferentes. Uma coisa não está ligada. O reiki é uma coisa e as religiões outra coisa. Então, assim, Sim. então isso que eu atingi, né, esse desenvolver no meu corpo espiritual, eu devo totalmente ao reiki alquímico dos Anjos Dourados. Bens a Deus. A gente fala assim dessa questão do reiki alquímico, eu devo ao reiki alquímico, eu associei ao reiki alquímico, mas é todo o entorno do curso em si, tudo que foi preparado, todo o processo que a turma 1 passou junto comigo, e a formatação, e a informação vinha, e a gente recebia as informações, a gente colocava em prática, vivenciou as práticas, e aí tudo foi associado assim ao curso como uma esfera global que envolve o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual e o educar do seu ser terapêutico para isso, para visualizar isso, para entender e integrar. E aí a questão da espiritualidade, como existem muitas palavras hoje em dia que foram prostituídas, quando você fala em espiritualidade, a mente, nossa mente, nossa programação, assim, de preconceito contra a espiritualidade, ela é muito grande, porque antigamente quem falava em espiritualidade era macumbeiro, era umbandista, era feiticeiro, era bruxo, não sei o quê. E foi tirada a santidade da espiritualidade. E aí, nesse processo do contato com o reiki alquímico, com a magia dos anjos, com a magia dos elementais, com o conhecimento, que conhecimento é poder, a gente acessa essa frequência que você está falando. Essa frequência do entendimento, é um salto quântico consciencial que acontece durante o processo do curso. E aí, nesse aspecto, eu quero te perguntar, Aline, o que você percebeu mais em você, assim, da tua consciência que se abriu? Você acabou de falar que foi para a questão da espiritualidade, mas como isso fez diferença no teu mundo, no teu dia? Em que isso serviu para você? Olha, Luísa, eu acredito que eu tenha ficado muito mais sensível e parece que realmente cai, né, uma venda dos nossos olhos e a gente consegue enxergar e entender todos os sinais que são mostrados no nosso dia a dia, né? Eu me sinto assim, que o despertar de alguns dons, tá? Que todos nós temos, cada um tem o seu, né? E muito ampliado. E é a questão de você ouvir vozes, na verdade são vozes que estavam caladas, silenciadas, e você começa a ouvir e prestar mais atenção nessa voz interior, né? E tem você explica melhor do que eu a questão do eu inferior e o eu superior. E aí é conseguir fazer a distinção, né, em relação a isso no dia a dia. Quando eu me sinto preocupada ou não, eu sei que tem uma influência, uma presença ali que está
me fazendo enxergar isso melhor. Eu posso dar um exemplo prático aqui, tá? E vou dar um exemplo até mais recente também. Eu tenho 2 exemplos, eu até separei 2 exemplos. Eu vou pegar um mais antigo, que quando eu estava... Hoje eu moro em Florianópolis, mas quando eu morava no Rio de Janeiro, e nessa transição, né, do Rio para cá, a gente teve que pensar na mudança e tudo, na logística e tudo mais. Eu tenho uma gatinha que é super arisca, né? E aí a gente traz também o tema aí do reiki para os animais também, né? E eu preocupada com isso, com esse transporte, né, da gata e tudo mais, fazer a logística de trazer. Conversei com a Andrea falou assim, Aline, envia reiki para ela, dá florais. E aí eu comecei a fazer tudo isso, mas aquela angústia, aquela sensação do desconhecido, né, porque eu nunca havia passado por isso, em levar um animalzinho super arisco do meu lado, uma poltrona, né, de avião, e ter que tirar o bichinho da caixinha e depois passar no raio-x, fazer toda essa dinâmica. Aquilo ali me gerou uma ansiedade muito grande. E a Andrea ali falando, envia reiki, faz o tratamento com ela, que vai dar certo. Mas assim, a gente não consegue mandar, né, direito no nosso emocional, e aí eu fiquei ainda muito preocupada. E aí uma das filhas da Andrea nos emprestou uma caixinha de transporte. E essa caixinha veio de Floripa, de Floripa para o Rio, depois iria voltar, né, do Rio para Floripa. Quando essa caixinha chegou para mim, eu abri a caixinha, né, para limpar e tudo mais. Estava lá uma pena que você costuma citar muito no curso, né, que é um dos sinais que a espiritualidade está dando, né, que os anjos estão ali presentes, dizendo que tudo vai dar certo. Então, esse exemplo, assim, sabe, eu poderia passar despercebido em outro momento da minha vida. Foi uma pena que caiu ali, e passou. Mas não, eu envolvida e dentro do estudo do que é o reiki alquímico dos anjos dourados, olhei para aquilo ali de outra forma. E se concretizou, tá? E foi tudo bem. Foi muito melhor do que eu imaginava. Essa passagem que eu fiz, nessa experiência que eu nunca tinha feito, que me deixou ansiosa, me gerou noites mal dormidas, e aí se confirmou, né, que eles estão ali com a gente, que os anjos dourados estão presentes. E veio de uma orientação dessa mestre aqui, ó. Ela coloca o dedinho assim, né? E aí as coisas acontecem. Eu tinha 2 exemplos. Fala o outro aí que eu fiquei curiosa. Depois eu quero fazer uma pergunta para você. Fala o outro exemplo. Tá. Teve agora a jornada, né? A jornada de cura que você fez, né, pelo YouTube. E ali você propôs para a gente algumas meditações, né? E foram 3 dias, né, da jornada, e numa das meditações era a meditação para alcançar um milagre, né? Um desejo. Um milagre em 12 horas. Em 12 horas. Milagre em 12 horas. Gente, eu disse, não, em 12 horas não tem condição. Já que eu te apartei aí, já que eu já te interrompi, eu vou só falar, os vídeos ainda estão no ar. Quem quiser assistir, é só procurar lá no meu canal do YouTube, que tá lá os 3 dias da jornada, lá disponível ainda. Então, eu falei, é impossível, porque você passou essa meditação pra gente, eram acho que umas 9h30 da noite, 10 horas, algo assim, quando eu estava terminando já a live, né? Aí eu fiz os cálculos, né, meio cética ali, bom, daqui a 12 horas, 9 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã, o que vai me acontecer de milagre nesse tempo tão curto? E aí, tudo bem, acordei, era um domingo, eu trabalho
em 2 hotéis aqui com a massoterapia, e um dos hotéis, o hotel ele fica a mais ou menos de 1 quilômetro de distância da minha casa. E aí eu falei assim, bom, o que é que pode acontecer? Eu posso ter fazer vários atendimentos, né? Ter um dia super produtivo para um domingo que está todo mundo, né, saindo na praia. A gente está aqui em Floripa, próximo do mar, solzão que estava, eu disse, contrariando, né? O domingo talvez eu tenha uns 4, 5 atendimentos com massagem. Aí eu pensei assim, tudo bem, vamos lá. Fui tomar banho, me arrumar para ir, eu precisava estar às 10 horas. E às 10 horas, precisava estar às 10 horas no hotel. E às 10 horas era o tempo mais ou menos que acabava, às 12 horas do milagre. E aí eu fui tomar banho. No banho, eu ouvi uma voz dizendo assim, uma voz referente a um medo que eu tenho, tá? Que aí talvez seja um trauma aí do passado, de um passado até de uma outra vida, porque eu não lembro de ter passado por nenhum trauma com direção, que é dirigir. E aí no banho me veio essa ideia. Você está a menos de 1 quilômetro do hotel, pega o carro, vai de carro. E aí eu pensei, gente, peraí, realmente, eu fiz autoescola, eu tenho a carteira aqui na mão, eu preciso enfrentar esse medo. Será? Bom, eu vou falar com meu marido. Marido, estou pensando, em pegar e ir pro hotel ali de carro, tá tudo bem? E ele falou aqui, toma. Agora cuidado, tá? O carro não tem seguro. Aí eu, ótimo incentivo. Eu disse, mas eu vou, sabe por que eu vou? Porque eu estou protegida pelos anjos. E aí eu fui, levei e trouxe o carro. Com esse milagre dos anjos, dessa nossa meditação. Você fez igualzinho eu, quando eu canalizei a oração. Era mais ou menos uma meia-noite. E aí eu peguei e fui dormir pensando assim, 12 horas, vai dar amanhã meio-dia. Eu vou acordar, geralmente eu acordo 5 horas, 6 horas da manhã. Eu pensei, putz, eu vou ter que passar todo esse tempo acordado imaginando o que é que vai acontecer meio-dia, até meio-dia. Aí eu não acordei, era meu dia de ação voluntária, era 9 horas. E eu coloquei o despertador, mas não para mim acordar, porque eu vou sempre muito cedo. Eu coloquei o despertador para mim 5 minutos antes, para mim saber que é hora de eu ir lá e colocar a postagem da chamada, né, da ação voluntária. Aí o despertador tocou. Não, na verdade não. Esse dia eu ia fazer suporte para a Sandra às 6 horas da manhã, porque a Sandra ficou sem parceira de envio, sem dupla. Aí eu coloquei o celular para despertar às 6 horas, 5h55, para mim levantar para ir acionar o reiki da ação voluntária junto com a Sandra. Eu acordei, dei oi para a Sandra, a gente foi lá fazer o envio do reiki da ação voluntária. Eu fiz o envio e deitei de novo e acordei meio-dia. E aí tava lá no celular, o meu milagre. Mensagens e coisas aqui, coisas assim, meu Deus. Na hora eu não me toquei, sabe? Depois que eu fui perceber que eu tava recebendo o meu milagre de 12 horas. E foi assim, a tarde inteirinha, eventos assim, sincronizados, confirmando para mim que aquele lá era o meu milagre de 12 horas. E aí a gente fala milagre, as pessoas ficam esperando uma mega produção angelical descendo do céu. E é o nosso milagre, né? Porque na verdade é o nosso milagre. Porque a gente sabe, né, das nossas limitações, do que a gente precisa melhorar. E que pra gente é um medo tão grande que vencer esse medo se torna um milagre pra gente, né? No nosso entendimento. Então, assim, é muito singular, né? Essa questão de milagre. Porque muita gente acaba levando para um outro nível, né? E é tudo aqui, né? Sim. Os milagres acontecem aqui. Até quando eu falo da meditação do milagre em 12 horas, eu falo daquela música que acordar é um milagre,
ver o sol nascer, ver quantas coisas, milhões de estrelas, de mil cigarras, se calam para o dia nascer, lá no pomar, um monte de insetos e folhas trabalhando para a fruta brotar, e você... Não, a gente entra no automático e não percebe isso. E quando você se torna consciente disso, é um milagre. É olhar e ver a luz do sol, é ter vontade de viver. Como eu falei no livro lá do Portais Celestiais, nunca antes eu estive tão feliz por estar aqui nesse planeta. E nunca antes eu quis tanto estar aqui. Isso é um milagre. Quantas pessoas têm esse amor, esse desejo, essa gana de viver e de poder fazer essa transformação e falar e tudo o que acontece comigo, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. A partir do momento que eu comecei a ouvir a voz dos anjos e falar a voz dos anjos, a minha vida mudou totalmente. O meu corpo físico muda dia a dia. Então, não tem palavras, a gente não tem nem como explicar isso, é só vivendo mesmo. E eu também acho que os anjos, eles trazem para a gente um empoderamento, que chama, de estar empoderados. Eu acho que sim, a gente consegue enxergar o que a gente tem de poder dentro da gente, né? Quem quiser substituir por dons, né? E a gente tem muito disso. A gente às vezes não se olha, a gente às vezes fica muito com uma baixa autoestima em relação a isso. A essas coisas que a gente tem dentro da gente que precisam ser despertadas. E nesse processo a gente acaba conseguindo ver, né? Se olhar e conseguir se empoderar para a vida, né? Porque a gente está aqui para viver experiências, não ficar dentro da nossa ostrinha, né? Então, parece que eu sinto que eu estou muito mais empoderada mesmo, depois que eu conheci, né, o Reiki dos Anjos Dourados. E quantas terapias são poupadas com esse curso? Quantos anos de terapia são poupados? É um combo, na verdade, é um combo, né? Você dá os 3 meses de curso, mas depois que a gente entra ali no grupo dos mestres, a gente tem todo um suporte ali, né? A gente está ali trocando experiências, e aí daqui a pouco tem assim, falando um privado, né, com o outro, e trocando, assim, algum problema, e ali a gente vai fazendo a troca, vai se ajudando. Eu acho que não tem curso igual, porque um curso é como se fosse vitalício, digamos assim. Você não perde e você está o tempo todo ali dentro do próprio grupo se reciclando, né? Porque tudo que é novidade que chega dos anjos para você, Luísa, que canalizou o Reiki, tudo que chega você bota ali, né? Você expõe para a gente fica ali conhecendo tudo e não tem preço. Acompanhando em real time. Vale a pena. É um curso que está... Vamos falar de valores, mentira. Mas é um curso que vale muito a pena você fazer, porque você tem um suporte. Aline, quando a gente falou, a gente estava falando ali anteriormente sobre a questão da espiritualidade, de você... Boa noite, Marcos. Você acessar a sua espiritualidade e você acessar seus dons, você treinar, você trabalhar seus dons. Durante todo o processo do curso, você está ali se trabalhando e em contato com os outros e vendo as experiências do outro e através de exemplos, aprendendo,
vai para o grupo de mestres, tem o suporte eterno, que já é fantástico também. Eu queria saber, assim, o grau de maturidade com que você olhava para os teus dons e para os dons das outras pessoas. E hoje você olha isso, como mudou assim, a maturidade e a tranquilidade de perceber em você essas coisas despertando. Ouvir vozes, ter intuição. Como que você está lidando, como era antes e como é hoje? Olha, Luísa, eu via muito, na verdade eu achava que tudo que estava ali em relação a dons que era silenciado, para mim eu nomeava aquilo ali como intuição. Tá? Então, assim, antes de conhecer, né, dentro do curso, sobre o que é que está despertando de dons para mim, eu consigo enxergá-los, tudo eu via como uma intuição. Sabe, assim, era um sonho que eu tinha e para mim aquilo ali não tinha muito sentido, era um sonho que poderia, para mim não vinha como uma mensagem, sabe? Hoje, sendo mestre curadora do Reiki Alquímico, todo sonho que eu tenho, eu sei que tem uma mensagem. Hoje eu já olho como eu tenho que interpretar aquilo ali, sabe? Com o olhar de terapeuta reikiana dos Anjos Dourados. Porque eu sei que os anjos, eles trazem mensagem através de sonhos, né? E isso abriu a minha mente em relação a isso. Então, os sonhos para mim era reflexo do dia, de algo que eu vi e que ficou no meu subconsciente e que ali se manifestou no sonho. Ou alguma coisa que eu achava que via, né? Tinha alguma visão, mas aquilo ali tinha relação com a intuição, algo muito do mental concreto, né? Uma coisa mais assim, digamos assim. E hoje não. Hoje tudo eu começo a fazer uma análise terapêutica de tudo que eu tô visualizando, né? Através dos sonhos, quando eu envio um reiki, que as imagens me aparecem, e aí eu passo para a pessoa que está recebendo o feedback e as pessoas dizem: realmente, isso faz sentido para mim, por isso, por isso, por isso. Então, assim, tem pessoas que não conseguem ver, né? Não conseguem visualizar quando está fazendo o envio do reiki. Eu consigo ver muitas formas, muitas cores. Então, isso é fantástico, depois que você passa o feedback para a pessoa e a pessoa fala: nossa, Aline, é isso. Faz todo o sentido que você está me passando. Então, e eu sinto que quanto mais eu pratico, mais novos eu vou me abrindo para outros dons, né? Novos dons vão aparecer. Outras habilidades. Outras habilidades, isso mesmo. É a questão do ouvir agora. Esse do ouvir no banho, para mim, é novo. Muito novo. Os sonhos sempre foram recorrentes, né? Para mim, hoje eu tenho plena consciência que tem uma mensagem. O banho, para mim, sempre foi um momento de muita conexão. Eu recebo muitas mensagens durante o banho. Às vezes é só fechar o olho e se colocar. Eu gosto, a gente tem cabelo comprido, a gente não quer lavar o cabelo todo dia, né? Mas eu adoro fechar os olhos e entrar com a cabeça assim. Eu faço um ritual. Tudo na minha vida é um ritual. O banho, mais ainda. Eu fecho os olhos e me conecto com a energia dos elementais e vou entrando para baixo da água assim. E aí vem o pacote de informação. E aí demora, às vezes, 2 horas para decodificar, mas tem, assim, muita conexão. Ou quando eu tô entrando, ou quando eu tô saindo do banho. É fantástico. O banho, para mim, é um dos melhores momentos. Para mim, ter a engraçado que a gente Pode falar? E é engraçado porque a gente está fazendo uma limpeza física, né? E aí vem essas informações, esses insights, essas coisas no banho, né? É bem interessante. Porque assim, nós somos formados pelos 7 corpos. Quando você vai tomar banho, você tira a roupa, você não tira os corpos. Eles vão juntos pro banho. Então, todos eles estão tomando banho. E a água também, né? A água também tem os 7 corpos dela. E ela não tira, ela não fica só com o físico para vir te dar banho. Ela vem com todos.
Então é um momento de grande conexão. O banho é fantástico para a gente lavar os chakras. Você pode mentalizar isso durante o banho. Se você entra no banho e não chegou a um nível assim como a gente, que depois de tanto treinar o nosso corpo energético, nossos corpos sutis através do reiki alquímico, pelo menos ir tomar banho com a consciência de que você não está lavando só o corpo físico, está lavando todos os 7 corpos. É isso aí, gente. Nós estamos aqui há 1h40. Olha, eu acho que ainda tem muito exemplo ainda, tem muita conversa que não vai dar mais para caber aqui na live. Aline, fala. Abre a boca e fala. Fala tudo que você quer falar agora. Te dou 10 minutos para você falar. Para falar ainda sobre as vivências com o rei. O que você quer falar? Eu quero falar, eu quero aproveitar então esse momento para falar para as pessoas que estão vendo, ou vão ver esse vídeo depois, que se dê essa oportunidade, sabe, de conhecer uma terapia integrativa e complementar de saúde, tá? Que você só vai estar fazendo bem, tá? Para o teu corpo, para os teus corpos, né? Como a gente já falou, e vai estar olhando para você como um todo, né? A gente vai estar tratando ali todos os corpos e despertando, né, para novas visões, né, sobre a vida, sobre você, que é um processo também de autoconhecimento que você está fazendo ali, um trabalho muito particular e pessoal. Eu trouxe exemplos meus aqui, alguns, mas assim, é tudo muito individual. O que a pessoa vai experienciar é diferente do que eu vivi, do que a Andrea, do que cada um. Então, assim, se dê essa oportunidade, né, de se olhar, de se cuidar num momento tão difícil, né, que o mundo está passando. E eu acho que o reiki surgiu, né, acabou surgindo também nesse momento de pandemia, né, o reiki alquímico dos Anjos Dourados. E eu acho que se alguém se tocou, se identificou com alguma história aqui da live, eu acho que vale a pena, sim. Mesmo que depois você só venha se aplicar no familiar, no amigo, você já está fazendo um enorme bem. E se você depois se tornar um terapeuta, né, aí também. A Luísa pode ensinar muito bem como se tornar um terapeuta, com excelência. Ela tem um curso sobre isso, que nós já fizemos. E então é isso, é essa mensagem que eu quero passar. Então é isso aí, vamos ver. Aqui tem uma menina que é Barbie Lua 02. Ela falou que conhece o reiki e a mágica. A Sandra entrou. Oi, Sandra, tudo bem? Então é isso, gente. É maravilhoso poder estar aqui passando para vocês essa experiência que a gente vivenciou, essa experiência mágica da conexão com as divindades superiores, do dissolver alquímico do nosso mental concreto, para que a gente possa, com o mental abstrato, acessar essas hierarquias superiores e poder trazer essa magia para a nossa vida, essa transformação dia a dia que acontece, e acessar a nossa espiritualidade, acessar o nosso poder interior, através de nós mesmos, nossos exemplos, trabalhando a gente mesma, porque a cura, ela não vem do terapeuta, ela não vem de fora. E a proposta do curso é essa, é trabalhar você de dentro de você e trazer esse ser maravilhoso que vive dentro de você para fora, para o mundo, para mostrar o quão maravilhosos nós somos e o quanto a gente pode tocar vidas. Não é porque é o curso de Reiki Alquímico, não é porque é o Reiki Alquímico, é porque é você que tem isso dentro de você. É você que chegou aqui, você que foi trazido pelos anjos, você que foi escolhido para estar aqui.
e deixe-se tocar por essa energia. Aproveita que os anjos trouxeram você aqui, porque eles estão capacitando os escolhidos, não escolhendo os capacitados. Se a gente acha que a gente não tem capacidade, a gente tem sim, e muita. Quem conhece um pouquinho da minha história, para me ver aqui hoje, fazendo isso, falando como eu falo, trazendo esses exemplos de vidas transformadas, sabe o poder que isso tem. Então é isso, eu agradeço profundamente. Eu não vou falar do curso de Reiki Alquímico, porque a informação está no link da bio, e a gente já está aqui quase 2 horas. Então entra lá no link e vai lá descobrir todas as maravilhas que esse curso pode oferecer, além de tudo isso que a gente falou. Gratidão, Maria Andréia, gratidão, Aline, a gratidão a todos os mestres curadores que eu vi entrando, que eu vi saindo, e que estiveram aqui nos prestigiando, e a todos vocês que estiveram aqui também e aguentaram um pouco de tempo, ou muito tempo, ou todo o tempo. Gratidão profunda. Gratidão.